Então vamos elevar os nossos pensamentos aos amigos espirituais, agradecendo a mais essa oportunidade de estudo do livro Os Mensageiros, capítulo 17, que possamos ser inspirados, abençoados, que possamos tirar o proveito desse estudo de hoje, que os bons espíritos nos inspirem o entendimento e, acima de tudo, na vivência desses ensinamentos no dia a dia das nossas ações. Querido Jesus, envolva-nos na sua paz, que assim seja. Então, nós vamos hoje fazer esse estudo do livro Os Mensageiros, capítulo 17, em que a gente vai estar tratando do romance de Alfredo. Então, nesse capítulo, ele começa, né, falando daquele... o André Luiz foi convidado, né, à mesa para se alimentar, né, e antes que eles fossem fazer qualquer tipo de alimentação nesse posto de socorro, eles fizeram o uso da higiene reconfortadora. Então é interessante a gente notar aqui que mesmo no plano espiritual, né, eles fazendo uso, né, dessa higiene. E um ponto que chama atenção no início desse capítulo é que havia uma movimentação, né, de pessoas, de espíritos ajudando, e eles eram muito gentis, né, ou seja, esses servidores, eles tinham um grande júbilo perante o serviço. Então acho que isso é uma coisa assim que a gente para pensar as nossas funções, as nossas atribuições na vida hoje, e tudo que a gente faz, a gente tem que ter, né, a gente tem que viver dessa forma, né, ou seja, tem que ter um júbilo para fazer aquilo que a gente faz, porque todo o trabalho, ele é importante, né, ou seja, por mínimo que seja, ele contribui para o bem comum, né, então a gente ainda vai chegar um dia que a gente vai entender, ou seja, por mais simples que possa parecer o trabalho, muitas vezes até desprezado, infelizmente, por muitas pessoas, esse trabalho ele contribui para a harmonia geral, né? Então aqui nesse capítulo a gente já percebe isso, né? O André Luiz ele mostra para a gente essa gentileza também. A gente percebe a gentileza, né, da Esmália e do Alfredo em atender, né, o André Luiz que estava, né, recém chegando ali nesse posto de socorro. E logo em seguida, o capítulo começa a falar sobre as dificuldades, né? O Alfredo conta as dificuldades que o posto de socorro estava tendo. Então ele coloca assim que o presente período é de conflitos devastadores e que as vibrações eram muito contraditórias e eles estavam sendo afetados por essas vibrações, né? O serviço de atendimento dele estava recebendo muitos pedidos, solicitações de ajuda que eles não estavam dando conta de atender. Então, e ele coloca que essas vibrações são de molde a enfraquecer qualquer ânimo menos decidido. Então, olha que interessante, como que a gente traz isso para a gente, né, para nossa vivência? Nós vivemos num mundo em que há também muitas vibrações, muitos conflitos, muitas situações que geram, né, essas vibrações pesadas. E por isso, aí da importância da gente estar sempre vigilante, né? Da gente sempre perseverar, né? Estar ligado, né? Para esse lado espiritual, para essa proteção que a gente tem que criar em nós mesmos, para que a gente não possa enfraquecer o ânimo, porque o ânimo é uma coisa que se a gente perde, é muito difícil, né? Ou seja, nós estamos aqui encarnados, sabemos que a gente está passando por dificuldades, mas a gente tem aquele ânimo e a doutrina espírita, ela nos ajuda a fortalecer esse ânimo, porque ela nos dá uma visão clara do horizonte, né? Ou seja, ela dá uma visão clara de que o que nós estamos passando é passageiro e que nós temos um trabalho a ser feito, né? Ou seja, as dificuldades de hoje são fruto das nossas ações no passado, são situações que a gente precisa passar para aprender, ou seja, dá um significado, então fortalece esse ânimo, na certeza de que nós não estamos desamparados, né? Mas se você perde esse ânimo, é algo muito perigoso, né? Então a gente sempre está atento a isso. Então o Alfredo coloca aqui, eles estavam recebendo tanta vibração que era pesada, né? Que poderia enfraquecer o ânimo de qualquer uma pessoa menos decidida, né? Então aí a gente tem a noção e nisso o André Luiz coloca assim, mas pelo menos você tem o amparo da sua esposa, né? Que ele viu a Esmalha presente e tal, a família. E aí o Alfredo coloca que não. Minha esposa e eu temos o divino compromisso da união eterna, mas ainda não lhe mereço a presença contínua. Né? Então, apesar do André Luiz ter percebido aquela situação,
o Alfredo coloca para ele que ele não estava vivenciando isso ainda pelo não merecimento dele. E é interessante que ele coloca para o André Luiz que ele queria contar a história dele. Por quê? Para que, primeiro, para tirar um pouco o peso dele e para que outras pessoas não caíssem no mesmo erro. Então, olha que interessante, né? O André Luiz vivenciando, fazendo esse trabalho, né, de que depois ele ia relatar para nós, que até chegasse até nós. Então, ou seja, essa história do Alfredo, ele conta com esse objetivo também de meio que de tirar o peso dele, né, de que ele estava trabalhando muito para que ele merecesse estar presente com a Ismália. A Ismália estava numa esfera mais evoluída do que ele. E ele começa a contar o que aconteceu. Então, eles eram, né, um casal encarnados e a Ismália era a virtude em pessoa encarnada, né? E ele tinha um compromisso com o negócio dele e tinha um amigo, né? E aí ele coloca que por mais que ela tivesse tanta virtude, ser uma esposa dedicada, educação dos filhos, ele mesmo esqueceu-se de que a virtude, a qualquer tempo, ela vai ser atormentada por vício. E muitas vezes a gente pode ter a certeza de que a pessoa virtuosa, ela é colocada naquele meio onde ela vai ser muitas vezes tentada mesmo, mas até para tentar ajudar, né, aquela situação toda, né? Ou seja, aqueles espíritos que estão ali, eles precisam ver aquele exemplo, né? Ou seja, a pessoa virtuosa, ela vai estar semeando, né, um exemplo para todos aqueles. Então, mas ela foi atormentada, mas o que aconteceu aqui no caso é que ela foi vigilante, mas ele foi invigilante. Então, ó, ele fala, minha nobre companheira foi vítima da maldade de um amigo desleal. E era um amigo dele. E aí, o que aconteceu? A Asmália nunca contou para ele que esse amigo estava fazendo isso com ela, né? Ele primeiro assediou ela e ela resistiu, né? Tipo, não deu brecha para ele. E uma vez que ele viu que não ia conseguir, ele começou a quê? A inventar coisas para o Alfredo. E o Alfredo, né? Ou seja, ele deu ouvidos a isso. Então, enquanto ele dava ouvidos à calúnia, fora do meu círculo doméstico, tornara-me intolerável dentro dele. Então, quantas vezes isso não acontece, né? Ou seja, a gente dá ouvido à calúnia e aí a gente passa a ser intolerável. No caso dele, ele foi intolerável para com a família, mas muitas vezes a gente é intolerável. Um amigo vem e fala mal do outro, de outra pessoa, e a gente passa a ser intolerável com aquela pessoa. Então, a gente tem que ter muita vigilância, né, nessas situações. Então ele colocou aqui, ele se deixou, né, em vigilante, esse amigo dele conseguiu, né, caluniar, falar muita coisa, né, sobre a Ismália, e aí qualquer coisinha que a Ismália fazia, ele via gesto, ele via maldade, né, por mais que ela fosse uma esposa dedicada, né, à educação dos filhos, ele mesmo passou a negligenciar esse lado também, né. E aí ele coloca que o perseguidor, no caso o amigo dele, né, chegou ao ponto de subornar os criados domésticos e colocar espiões que fossem persegui-la. Então realmente ele estava com essa determinação de fazer o mal. Muitas vezes por inveja, o livro não coloca, né, mas certamente há uma história por trás disso. Mas o importante a gente ver aqui é o seguinte, é que ele se deixou entrar nessa situação. Muitas vezes esse amigo dele é amigo, ele coloca no livro que é um amigo por interesse, né? Ou seja, interesse financeiro. Também não se sabe aqui. Então, para a gente sempre tomar atenção, né, nessas situações em que a gente, toda vez que alguém vem falar mal para a gente de alguma outra pessoa, essa pessoa vai fazer a mesma coisa. Então, a gente sempre está vigilante, saber ponderar, saber analisar e não se deixar levar por outras pessoas, né? Muitas vezes até não dar ouvido a essas situações, mudar o assunto. E aí ele coloca que ele subornou um homem de baixa condição. Que ele fez? Esse homem se colocou dentro dos aposentos, ele chegou e ouviu o barulho e esse sujeito saiu correndo e ele inclusive pegou o revólver, tentou matar e, né, deixou um chapéu para trás, um chapéu novo, mais para ferir, né, aquele orgulho dele. E ele chegou ao ponto de quase querer matar a Ismália. Mas aí ele ainda coloca que alguma força irreconhecível no momento para ele impediu que isso acontecesse. Logicamente, pelo merecimento da Ismália, pela força moral que ela tinha, ele não conseguiu realizar o ato, né, de homicídio, que passou pela cabeça dele, pelo que ele deixou entender na passagem, na descrição do André Luiz.
Então, olha que situação. E aí, o que que aconteceu? E isso foi o quê? Um sucesso para o perseguidor, né? Ou seja, ele conseguiu atingir a meta dele. E aí o mal foi feito, né? O que que ele fez? No direito dele, ele providenciou que a esmola fosse convertida, fosse restituída à fazenda paterna. E ela, logicamente, foi convertida numa estátua de dor, como a André Luiz coloca aqui. Ou seja, ela passou a sofrer muito com aquela situação toda, né? Imagina os filhos. Ele contratou uma governanta para cuidar dos meninos e ele foi para a Europa, né? Então, olha outra a despreocupação dele. Além dele fazer tudo isso com a Esmalha, tirar os filhos, tirar ela de casa, ele ainda deixa os filhos com a governanta, né? Então, ou seja, olha os compromissos, né, que ele está assumindo. Então, o que que acontece? A Esmalha, nessa situação de dor, ela passou a sofrer muito e foi tomada por tuberculose, né, pela doença da tuberculose e veio a desencarnar no período de 3 anos. E ele recebeu, né, o Alfredo recebeu uma carta contando dessa situação e ele resolveu voltar. E aí pegou os filhos e passou a cuidar dos filhos, né, depois que ele ficou sabendo dessa situação toda. Então, o que que acontece? Quando o amigo dele estava no leito de morte, já quase para morrer, ele convidou o Alfredo para vir até ele e ele confessou o mal que ele fez, né, e pediu perdão para o Alfredo. E o Alfredo, naquela situação, ele ainda coloca, não foi capaz de perdoar devido à grandiosidade do mal que foi feito para ele, né? Mas certamente é uma coisa que até isso ele vai ter que fazer, né, deve estar trabalhando para fazer, né? Que o mal, né, é o que Jesus ensinou: perdoai não 70 vezes, mas 70 vezes 7 vezes. Não 7 vezes, mas 70 vezes 7 vezes. Ou seja, mas o ponto aqui é o seguinte, que ele se deu conta do mal e aí ele tentou fazer alguma coisa, mas já era tarde, no momento que ele se deu conta disso. Ele tentou voltar à fazenda dos pais da esposa, mas logo ele mesmo desencarnou. Então vejam a situação toda, né? Ele se deu conta e o que que aconteceu? Mesmo ele passando por toda a situação dele ter feito todo esse mal todo para a Esmalha não desistiu dele. A Esmalha estava amparando ele no plano espiritual, né? Olha a nobreza do espírito, né? Que não levou para o lado, né? Ou seja, ela perdoou ele. Certamente ela estava com um trabalho para com ele que, infelizmente, seguiu esse rumo, né? Infeliz, pela invigilância dele também, né? Então e aí ele coloca que é o seguinte: a Esmalha, pela evolução dela, ela teria totalmente condição de viver junto com ele, mas para ele isso não seria uma condição de merecimento. Então, ou seja, ele estava vivendo naquela colônia, distante, na verdade, da Esmalha, mas que ela sempre vinha visitá-lo. E aí ele coloca que essa situação estava sendo vivenciada porque ele precisava conhecer o preço da felicidade para não menosprezar de novo as bênçãos de Deus. Então, como que a gente traz isso para nós? Tem tudo que a gente está vivenciando hoje, a gente precisa valorizar, né? A gente precisa, por mais que a gente tenha dificuldades, quantas bênçãos a gente não tem, né? Quantas coisas que a gente não tem na nossa vida hoje que a gente muitas vezes passa desapercebido. Então nós precisamos valorizar, ter esse senso, né? Meditar. Toda vez que a gente tiver com essa situação de querer é, reclamar de alguma coisa, pensa nas bênçãos que nós temos, né? E a gente vai ver que as bênçãos são muito maiores do que aquilo que a gente acha que está mal, que precisa ser mudado. E ter essa resignação, mas ao mesmo tempo dinâmica, né? De tentar superar, tentar fazer de tudo para que as coisas se melhorem, aprender, né? Ou seja, faz parte do nosso processo evolutivo. E no caso do Alfredo, ele coloca que é necessário que eu aprenda a subir, e por esse motivo ainda não recebemos a devida permissão para o definitivo consórcio espiritual. Então, ou seja, há uma necessidade aqui, nesse caso, de ele se esforçar para subir, para se melhorar, né? E ele está fazendo esse trabalho agora, né? Nessa colônia, está parando, e certamente ele vai ter outras passagens reencarnando, e ele vai atingir essa meta. Então, ou seja, e com isso acaba o capítulo, né? Ou seja, a gente tira essa conclusão dessa história do Alfredo e que nos traz bastante ensinamento, né? E eu acho assim que para a gente ter essa visão, né? O que a gente pode gravar com isso, né? Levar para com a gente. A gente precisa ser vigilante, né? A gente precisa perseverar, e precisa agradecer tudo que nós temos, né? E não nos deixar levar pela calúnia,
né? Não fazer a calúnia e ser muito vigilante para com ela, né? Eu acho que essas são as grandes lições aí desse capítulo, desse livro assim maravilhoso. Então, para a gente finalizar, nós elevamos os pensamentos ao querido Mestre Jesus e agradecendo ele por esse estudo, pela oportunidade de termos chegado até nós, né, esse relato do Alfredo. Vibramos também por ele e por todas as malhas, os envolvidos nessa situação, que certamente, Senhor Jesus, vai ser resolvida, que o bem vai preponderar, que nós possamos trazer isso para a nossa vida, para nosso dia a dia, para que possamos ser vigilantes, saber, acima de tudo, perdoar aqueles que nos cometem o mal e possamos, de alguma forma, poder, pela vivência dos seus ensinamentos, ser esse exemplo de virtude, por mínimo que seja, para todos aqueles que estão conosco. Ampara-nos, Senhor, hoje e sempre, que assim seja. Muito obrigado.